Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar portanto, a mesa, portanto, sem entrar em pormenores de cada um, e também a plateia cá presente, bem como todos os ouvintes e telespectadores que nos veem à distância. E refiro também que é novamente um prazer, portanto, estar aqui nesta casa, novamente aqui na Calheta, portanto, no meu concelho, mas não é por isso que cá estamos hoje. Portanto, é para falar um bocadinho da cultura. É assim, não sei se tenho muito para dizer, talvez tenha ainda muito para aprender, mas cá vou passar portanto, algumas coisas da minha opinião. Portanto, falar um bocadinho talvez desta situação que todos nós estamos a passar atualmente, não só as pessoas ligadas à cultura, mas a população em geral, ou seja, este facto da pandemia que nos trouxe uma grande reviravolta, ou seja, de uma semana para a outra fomos apanhados assim de surpresa e tivemos que mudar todos os nossos comportamentos e os nossos métodos de trabalho. Nós assistimos, por exemplo, cá na Madeira, como em muitas outras partes, os concertos cancelados, os filmes pararam, peças de teatro, os artistas e muitas outras profissões tiveram que se adaptarem aos novos métodos de trabalho, deixando o método tradicional de trabalho. Por exemplo, podemos salientar aqui a nível regional, por exemplo, alguns projetos institucionais que, por exemplo, como o Dar a Ver, que tentava mostrar o património cá regional, foram cancelados. Tinha-se a atividade das capelas ao luar. Via-se, por exemplo, as festas mais populares, como as festas do Concelho, foram todas canceladas. Festa da Flor. Portanto, tudo isso trouxe-nos tanto a parte profissional, financeira, a parte social, mas também acho que a parte psicológica. Por exemplo, para quem cria, de certeza que é afetado psicologicamente por esta situação. De certeza que as obras que está a criar não serão as mesmas se não tivesse passado por nada disto. Portanto, todos os momentos que nós passamos afetam de uma maneira ou de outra o nosso percurso. Tanto para quem cria, como também para o observador ou o fruidor. Nós sabemos que a cultura, portanto, desde a cultura, portanto, temos várias vertentes. Também estou falando aqui um bocadinho da cultura, também um bocadinho da área que estou mais ligado, ou seja, mais a parte da investigação, na arte da história e do património. Nós sabemos que esta parte cultural, portanto, temos várias vertentes, desde a parte mais erudita, se assim podemos classificar, ou a parte mais popular. Existe o património material, aquilo que nós podemos tocar, a parte imaterial, a parte de património mais visível, de grandes dimensões, como outro pequeninho, que nós temos lá em casa, guardado numa caixinha, por exemplo, também tudo isso é património. E eu gostava de salientar, se calhar agora, com esta nova situação, se calhar as pessoas aprenderam a olhar para o património talvez também de outra maneira. Se calhar, ao passar 15 dias em casa, se calhar observaram pequenos pormenores que até tinham lá em casa e nunca se tinham apercebido também deste património. Se calhar aprenderam talvez a observar ou quem sabe até a preservar melhor aquilo que tinham, a dar valor mais às suas coisas. Por exemplo, quem anda, por exemplo, nas redes sociais, quantas pessoas, por exemplo, partilharam aquela tarefa, uma simples tarefa de amassar o pão. Portanto, que iam ao supermercado, compravam o pão, mas muita gente, se calhar, aprendeu agora a amassar o pão e partilharam com grande entusiasmo nas redes sociais o seu pão, as suas variedades, tudo isso. Ou, por exemplo, ter a sua horta em casa que estava lá um bocadinho abandonada e voltaram a experimentar, nem que fosse ou com as crianças, a plantar, portanto, a fazer aquelas experiências. Portanto, estes também são pequenos aspectos ligados à cultura e que veio-se com grande entusiasmo nesta fase de confinamento.
A nível por exemplo, de trabalho, nós vimos que temos que nos adaptar a esta nova situação. Gostava aqui de salientar, por exemplo, o papel do Arquivo Regional da Madeira, que já tem vindo há alguns anos a desempenhar, ou seja, a colocar muitos dos seus documentos online. Ou seja, embora muitos ainda tínhamos que ir lá presencialmente, e também a história não se faz, ou a investigação, não só com documentos do arquivo, mas também de outras fontes, mas grande parte do nosso, ou seja, de posse documental, está salvaguardado no arquivo. Esta questão de estar disponível online faz com que qualquer um de nós aceda a um documento. Eu lembro que há cerca de uns 10 anos, o meu gosto também, portanto, pela história, comecei a fazer a minha árvore genealógica. Isso é que perdi alguns meses no Funchal a pesquisar, tinha que ler o livro inteiro à procura dos nomes que pretendia. Agora, qualquer cidadão em casa senta-se no computador, acede à base de dados, insere o seu apelido e aparece lá uma lista do apelido da sua família. Noutra página, consegue inserir, pesquisar o original portanto, e ler o documento que necessita. Ou seja, em uma questão de um dia ou dois, consegue fazer a sua árvore genealógica, quando há alguns anos levávamos meses a fazer esse mesmo trabalho. Portanto, é um processo que está a ser lá desenvolvido e que está muito à frente até a nível nacional. Portanto, é de grande louvor o trabalho que está a ser feito nessa parte a nível da história e do património. Esta situação deste novo método de trabalho, portanto, trouxe-nos outras maneiras de trabalhar, ou seja, no meu caso, passei a fazer, portanto, o trabalho em casa, aquilo que se chamava do teletrabalho. Claro que isto tem vantagens e também tem as suas desvantagens. Uma das grandes vantagens é estar sentado no meu local em casa, de trabalho, se calhar mais concentrado nas tarefas. As acessibilidades são boas hoje em dia, para chegarmos ao Funchal em 30, 35 minutos eu estou lá, mas todos os dias ainda desgasta um bocadinho. São de manhã, na hora de ponta, no regresso, hora de ponta, portanto, isto são quase 2 horas de cansaço, de desgaste na viagem. Para além da poupança em combustível, alimentação, portanto, fazendo as contas, vê-se, portanto, esta parte também tem as suas vantagens. Uma das grandes vantagens era também o trabalho em casa, portanto, quando temos famílias, no meu caso, uma criança com 9 anos e 12 anos, temos de estar a dar apoio à escola. São muitas plataformas, portanto, é preciso tratar da alimentação, embora não seja sozinho, mas são aspectos que influenciam atualmente a criação. No meu caso, e penso também de outros que passaram pela mesma situação. Portanto, não se torna fácil. Claro que também a ida ao trabalho, ao local, também é importante para a troca de impressões, a parte social, existem lá documentos, portanto, materiais que temos que consultar, não podemos trabalhar só em casa. Esta parte de trabalhar em casa, claro que conseguimos quando já temos uma base já preparada, não só no meu caso, mas também noutras profissões, e que portanto, já tenho pesquisas elaboradas e posso trabalhar esses assuntos. Neste caso, eu estava a trabalhar a realizar alguns trabalhos, tive que deslocar agora na parte final o arquivo para concluir alguns trabalhos. Isto só para dar uma ideia de, portanto, talvez os dois sistemas, trabalhando em conjunto, talvez seja um sistema ideal. Portanto, esta parte desta pandemia talvez vai nos trazer talvez novas maneiras de trabalhar, de pensar em trabalhos futuros. Portanto, com esta situação, nós viramos mais para o trabalho online, portanto, com o recurso às tecnologias. Isto fez com que apareceram novos públicos que acederam à informação que talvez estava guardada, por exemplo, estou a falar, por exemplo, na parte dos museus. Por exemplo, dar aqui o exemplo do qual nós estamos, do Mudas. Fez algumas exposições virtuais e as pessoas tiveram acesso ao museu a partir de casa. Claro que, para quem tem acesso às novas tecnologias, talvez quem não tem acesso às tecnologias, foi colocado um bocadinho à margem porque não sabe o que se passou nesta parte da internet, só através da televisão, por exemplo, ou de outros meios de comunicação. Posso dar também um exemplo por exemplo, da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, com
com uma rúbrica que era o Sabia Que. Portanto, foi disponibilizando vários conteúdos, não só da Secretaria, mas de várias instituições, como museus ou portanto, e pessoas que colaboravam com a informação. E lembro-me de ver lá um conteúdo de uma pessoa sobre um determinado assunto, escreveu lá que nem sabia, nem fazia ideia daquilo. Ou seja, muita gente aprendeu com essa nova situação. Então, por exemplo, recentemente teve um voto de louvor aqui, esse trabalho que foi feito aqui na Casa das Mudas, portanto foi um reconhecimento de todo esse trabalho que tem sido feito. Destaco também, por exemplo, a grande disponibilidade de conteúdos online por parte de museus ou outras instituições, bibliotecas, conteúdos que eram pagos e estão disponíveis atualmente gratuito, portanto, de modo gratuito. Este vai fazer com que futuramente, portanto, surja aqui algumas questões de, bem, como é que vai ser agora? Nós habituamos a aquilo estar gratuito. Vai continuar gratuito? Não vai continuar? Quem é que irá pagar? Por exemplo, para os criadores, nós colocamos agora muita informação online. Por exemplo, um músico disponibiliza lá a sua música. E agora como é que ele irá ter o seu retorno financeiro? Portanto, são questões que têm que ser, portanto, talvez respondidas, trabalhadas nos próximos anos, porque nós habituamos a ter uma coisa, depois para voltar atrás é complicado. Gostava também de salientar, por exemplo, para além desta questão, portanto, os trabalhos continuam, portanto, nós continuamos a trabalhar e eu vejo, por exemplo, também a nível institucional, nós vemos a parte do património, portanto, continuam a ser feitos os trabalhos. Eu vejo, por exemplo, na questão até das Ribeiras do Funchal, feitos lá trabalhos de arqueologia, estão a ser recuperados os tetos da Sé, o Covino de Santa Clara, portanto, apesar disso, embora de outro modo, mas os trabalhos estão a continuar. Portanto, no meu caso, continuo também a trabalhar, portanto, continuamos a escrever, a colaborar com a instituição, a fazer os trabalhos pessoais. Tenho a certeza que nos próximos meses toda esta gente parece que está parada agora, portanto, quem está habituado a criar nunca pode estar parado. Acaba um projeto, já tem 2, 3, está sempre a preparar qualquer coisa. Eu tenho a certeza que nos próximos meses, quando isto parar um bocadinho, eu penso que muitas atividades, muitos trabalhos estarão aí prontos para sair, a nível de livros, peças de música, portanto, nas várias vertentes da área da cultura, muita coisa estará, de certeza, para sair e talvez nos primeiros meses, talvez, por exemplo, talvez a nível de eventos, talvez serão tantas as instituições e pessoas que queiram apresentar trabalhos, que talvez vai ser um boom de trabalhos que vai ser preciso planear para não haver uma grande sobreposição de acontecimentos. Você vê-se num período normal, por exemplo, agora no verão, já haviam 6, 7 festas, às vezes no fim de semana. Portanto, quando isto começar, será assim um grande boom de trabalho. Eu penso que, portanto, em jeito de conclusão, portanto, o que é que se pode fazer? Portanto, agora nesta situação, portanto, no momento que estamos a ver, a continuar com o trabalho que está a ser feito, nós estamos agora a retomar estas atividades, como estamos aqui hoje presencialmente, portanto, já é esse recomeçar, portanto, com o contacto com o público, portanto, não só através das plataformas digitais. Gostava aqui de chamar alguma atenção aqui para uma parte relacionada com o património. Por exemplo, aquele que é mais visível, esse nós, portanto, acho que ele está mais salvaguardado, porque de uma maneira ou de outra é mais fácil de chamar a atenção. Mas há muito património, por exemplo, nas zonas rurais, que talvez precise de uma maior atenção, porque talvez passe mais despercebido às pessoas. Por exemplo, posso recordar alguns fontanários que existem por aí espalhados, alguns com algum interesse, ou alguns lavadouros, sei que aqui no caso da Calheta, alguns já foram recuperados ultimamente. Portanto, é um tipo de património, não só daqueles lavadouros grandes, mas como alguns pequenos, à beira das levadas. Portanto, coisas que
têm importância, portanto, são manifestações do passado e que têm mais a suscetibilidade de se verem a perderem. E vejo também um bocadinho, por exemplo, nas zonas das cotas mais altas, por exemplo, até a partir dos 400, 500 metros, vê-se um maior abandono do património a nível da agricultura. Eu penso, talvez, haver mais algum apoio financeiro para as pessoas que habitam nessas zonas, a partir dos 500, 400 e tal, 500 metros. Por exemplo, nós vemos para a banana, portanto, ainda é uma das culturas que mais rende, embora não renda assim tanto, mas temos a banana, a cana-de-açúcar e a vinha. Existem alguns apoios, são aquelas zonas de uma cota mais baixa. Talvez para aquelas zonas mais altas, onde se cultiva o trigo, portanto, não dá rendimento quase nenhum. Cá a semelha, a mancha, a maçã, portanto, haver talvez algum apoio mais direto ao agricultor num determinado produto, porque isso a seguir envolve outras questões. Ao ter o seu terreno trabalhado, também vai preservar o seu património ali à volta, ao limpar uma levada, portanto, ao cuidar das plantas. E isso traz outras questões, por exemplo, a nível dos incêndios, por exemplo, ter os terrenos ali trabalhados. Acho que devia haver algum apoio mais direto. Por exemplo, se um agricultor, um quilo de trigo, se rende 40 cêntimos, quase ninguém quer comprar. Mas se houvesse um apoio mais de 50 cêntimos, se calhar a €1, talvez já fosse compensado. E tínhamos também aquele aspecto cultural da plantação do trigo. Portanto, é coisas que se está a perder. Nós vemos a questão do linho, também que já se perdeu. Talvez um incentivo para algum artesão poder semear um campo de linho e produzir e ter o seu ali à mostra, ser visitável. Talvez fosse questões portanto, desta parte, desta cultura mais popular, de não se perder, que está em vias de se perder. E depois, como já referi, envolve muitas outras questões que se desenvolvem ali à volta. Não só da população, mas também daqueles que nos visitam. Nós vemos hoje em dia o turista que nos visita, muitos deles querem ficar, portanto, numa zona quase que mais isolada, o chamado alojamento local. E lá ele precisa ter, portanto, de consumir coisas que estejam ali à volta. Às vezes ele fica ali uma semana sem sair para outro sítio. Portanto, isto envolve várias questões. Também, por exemplo, a criação de roteiros temáticos, portanto, mais específicos para cada zona. Por exemplo, recordo que há uns anos temos aqui um roteiro aqui sobre o património das freguesias, da Calheta ou do Conselho. Mas porque não talvez também apostar em roteiros mais específicos de cada, por exemplo, o roteiro ou do vinho ou de outras, portanto, património religioso, por exemplo. Há uma questão aqui que gostava também de salientar. Por exemplo, sei que aqui a Igreja Matriz da Vila está sempre aberta. Portanto, é uma parceria e consegue ser lá um funcionário para estar aberta. Mas talvez também fosse importante as pequenas capelas que existem por aí dispersas também estarem abertas. E claro que não ia pôr um funcionário em cada capela, mas talvez um funcionário, se viesse uma manhã numa capela, à tarde podia ir a outra, no dia a seguir a outra, e portanto o mesmo funcionário abria várias capelas e eu sabia que podia visitar todas as capelas. Há muito património por aí que está fechado, não se consegue aceder e pode haver de uma forma ou de outra modos de se o visitarem. Pronto, é claro que o trabalho relacionado com a história e o património acho que é continuar com o estudo, a inventariação e dar a conhecer, portanto, aos vários públicos, desde ao mais infantil, ao mais idoso, ao turista, ao residente, porque só assim é que se pode preservar e continuar com ele para o futuro. Portanto, é por aí o que tinha a dizer. Obrigado.